Graça e paz. Graça e paz. Então, nós estamos nos debruçando no livro de Gênesis e é muito bom nos aprofundarmos, e aprendermos um pouquinho mais desse livro tão importante. Gênesis é o livro dos inícios, fala do começo, dos começos, e nós já fomos até o capítulo 26. Hoje nós vamos passar então pelo capítulo 27 e também pelo capítulo 28. Nós temos separado para que a gente possa estudar esses dois capítulos hoje, Gênesis 27 começa falando sobre Isaac, Ele manda Esaú fazer-lhe um guisado, os primeiros versículos. Depois Rebeca e Jacó enganam a Isaac. Depois fala na continuação sobre Esaú descobre que Jacó já havia tomado a bênção, e assim nós encerramos o capítulo 27, e nós queremos então passar sobre ele nessa noite. Os versículos 1 até o versículo 4, fala assim para nós, e a minha versão aqui é a versão rara. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac já estava envelhecendo, já disse que ele estava aqui velho, infelizmente já estava cego, seus olhos escureceram, e havia um costume naquela época no Oriente ali, Oriente Médio, Oriente Próximo, havia naquela região um costume que quando o pai percebia que estava chegando a sua velhice e que o seu estado de saúde já não era mais o mesmo, ele reunia a família e ele abençoava o filho primogênito. Isso era costume que de fato acontecesse. Isaac está então velho já, não sabe, a Bíblia não diz que quantos anos ele tem. O que nós sabemos é que Isaac morreu com 180 anos, aqui não diz quantos anos ele tem, mas ele morreu com 180 anos. Então ele não podia ver, então ele chama o seu filho Saul, mais velho, disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Então toma as tuas armas, e ele queria então que Esaú preparasse para ele um guisado. É interessante porque Isaac sabia que Deus tinha dito já, do teu ventre, Deus disse para Rebeca, sairão 2 povos, 2 nações, e o mais velho servirá ao mais novo. Isaac tinha conhecimento disso. Ele sabia que essa bênção era de Jacó, porque dizia assim: o mais velho vai servir o mais novo. Uma outra coisa que Isaac sabia também é que Jacó acabou, na verdade Esaú vendeu a sua bênção, a sua primogenitura, vendeu para ele quando trocou também por um prato de lentilhas. Ele estava com tanta fome, que Jacó chega para ele e diz: então, eu sirvo você, eu te dou de comer, desde que você transfira para mim a bênção da sua primogenitura. Então, Isaac tinha conhecimento disso, mas mesmo assim, no seu coração, ele queria abençoar Esaú. Veja como é interessante a gente analisar esses aspectos, Ele queria abençoar a vida de Esaú, mesmo sabendo que o filho mais novo ia governar sobre o filho mais velho, e outro já tinha vendido para ele a bênção da primogenitura, mas mesmo assim ele queria abençoar a vida de Esaú. Então, até o versículo 4, ele me faz um guisado saboroso, traz-me para que eu coma e que a minha alma, quando diz a minha alma, quer dizer eu te abençoe antes que eu morra.
Versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Interessante aqui também, aqui é uma família disfuncional. A mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais a Esaú. Nós sabemos que uma família, né, os pais não podem ter filhos preferidos, prediletos. Ele precisa amá-los a todos, tá? Então, de forma igual. Mas fica bem claro para nós que Esaú amava muito mais Isaque amava Esaú e Rebeca amava muito mais Jacó. Quando ela ouve Isaque falando que vai abençoar Esaú, para que Esaú trouxesse o guisado, para que, né, uma caça para que ele pudesse preparar, então ela se antecipa e ela procura, então, enganar o seu esposo, o seu marido. Olha o conflito que existe numa família disfuncional quando existe preferência de filhos. Um gosta mais desse, outro gosta mais daquele, né? Então, a gente percebe isso nitidamente nesse texto aqui que nós estamos lendo. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó para Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou homem liso. Um era muito diferente do outro. Jacó tinha muito claro essa distinção, essa diferença, e ele pensou: quando eu chegar no meu pai, é claro que ele vai perceber, é claro que ele vai notar isso. E além dele não me abençoar, a preocupação maior dele era que seria amaldiçoado. Além de eu não ser abençoado, eu serei amaldiçoado, porque nós somos muito diferentes, e o meu pai vai perceber isso nitidamente. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, né? Ele é cabeludo, eu sou liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Né? Meu pai vai perceber, nós somos muito diferentes, e quando ele perceber, ao invés de eu ser abençoado, eu serei amaldiçoado. Receber uma maldição do pai era algo terrível, como até hoje. Nós sabemos, a Bíblia fala que as palavras, elas têm muito poder. A gente vê quantas famílias de pais e mães que dizem para os seus filhos, né? Você não presta, você nunca vai dar nada na vida, você nunca vai vencer, você é um derrotado. E essas palavras têm, de fato, muito poder. Quando nós vemos os encontros que nós fazemos, e a gente vê, trabalhamos cura da alma, a gente vê as pessoas, né? Quanta tristeza, quanta doença, quanta dor na sua alma, de palavras que foram proferidas pelos seus pais, né? Amaldiçoando os seus filhos. Então tem muito poder. E aqui Jacó tem essa preocupação. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e trazemos, né? E trazemos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Olha aqui, Rebeca traz para si a responsabilidade. Fique tranquilo, se alguém for amaldiçoado, serei eu, né? E ela toma para si aquele momento. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho,
que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Perceba que ele não enxerga praticamente mais nada, né? Ele já não está enxergando mais nada, porque o filho chega próximo dele, o filho se aproxima e ele pergunta: quem é você? Ele já não reconhece mais. Então, mesmo aí, Rebeca pede que ele coloque uma roupa de gala, né? A melhor roupa que tem ali, e naquela roupa, ela coloca na roupa do seu filho. Quando o pai apalpa Jacó, ele toca no pescoço e nas mãos, porque a voz é diferente, a voz é de Jacó, ele diz: a voz é de Jacó, né? Mas ele começa a palpar e ele vê que, pela roupa que ele estava usando, parecia, né, peludo, né, ser peludo, pele de animal, né? Então ele apalpa no pescoço e nas mãos. E versículo 19 diz: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Eu sou Esaú. Olha que mentira. Né? Olha que mentira, né? O Jacó dizia: não, eu sou Esaú. A mentira dele, para que ele recebesse essa bênção: eu sou Esaú, teu primogênito. E ele fala para o pai dele que se levante, assenta-te com a minha capa, né, com a minha caça, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Quando fala a tua alma, é o que o Senhor me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha que mentira terrível. Porque ele mandou Esaú caçar. Uma caça, certamente para fazer aquela caça, ia demorar um certo tempo. Mas o que a mãe falou? Você vai lá, onde estão os nossos animais, lá, né? E você pega 2 cabritos, traz para mim. Veja que 2 cabritos, eles eram em 4 pessoas. Na verdade, Esaú tinha saído para caçar, estavam em 3 pessoas na casa, né? Isaque, Rebeca e Jacó. Mas por que 2 cabritos? Estavam seus servos, né? Isaque era um homem muito rico, tinha muitos criados, muitos servos. Então, certamente ia ser uma baita de uma festa, né? 2 cabritos dá para muita gente. O que você acha, pastor? Para bastante gente, né? 2 cabritos é bastante carne. É bastante carne. E aí ele falou: mas foi muito rápido essa tua caça. E ele vem com mais uma mentira. Ele falou: Deus mandou ao meu encontro. Né? Veja como uma mentira vai levando a outra. Para justificar uma mentira, a pessoa acaba criando uma outra mentira em cima daquela. Então disse Isaque a seu filho: como é isso? Tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Então veja que ele estava em dúvida. Chega mais perto de mim, eu quero te apalpar. A tua voz está estranha, está diferente, está esquisito. Foi muito rápido essa caça tua, né? Então chegue mais perto, eu quero ter certeza se de fato é você mesmo, Esaú. E disse Isaque, chegou, versículo 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de quem? De Jacó. Então, você não estou com tanta certeza assim, você não é não Isaque, né? Mas vamos lá. Porém, a sua voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Na verdade, as mãos não eram, mas a roupa que ele estava usando, que a sua mãe, Rebeca, deu para ele, quando tocava, né, na pele dele, na verdade, tocava na roupa que estava ali.
e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Interessante que, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Tem coisas na nossa vida, alguns discernimentos, que a gente humanamente não consegue perceber. Tem discernimentos que a gente tem que ter sensibilidade espiritual. Sabe, tem coisas que por mais que você tenha sabedoria, você seja uma pessoa experiente, você não vai conseguir discernir. Somente Deus pode nos dar esse discernimento. E Isaac, nesse momento, ele falha, porque ele não tem discernimento de Deus para exatamente saber qual era o seu filho. Somente 2 filhos, e mesmo assim, ele não sabia discernir quem era Jacó, quem era Esaú, ficou em dúvida, e mesmo na dúvida diz que ele o abençoou. Versículo 24, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? Mais uma vez, és tu meu filho Esaú mesmo? E mais uma vez Jacó diz, sou eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. Cada vez ele vai se aproximando mais, Uma hora toca, ele ouve a voz, e agora o beijo, e mesmo assim ele não conseguiu identificar, verdadeiramente o seu filho. Mesmo assim. E aí então ele, filho meu, e ele o beijou. E chegou e o beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo, do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Seja o Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaac está proferindo, liberando essa palavra de bênção sobre o seu filho, é baseado também naquela bênção que Abraão recebeu de Deus. Em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra, e é exatamente isso que ele diz, eles serão abençoados. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando diz que ser senhor dos teus irmãos, essa palavra no hebraico significa seja você um herói, seja você um valente, seja você um homem corajoso. É essa bênção que ele está liberando aqui para o seu filho Jacó. E depois continua o versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Olha que situação, Quem é você? Eu sou teu filho primogênito, eu sou Esaú. Imagine a cabeça de Isaque agora, mas então quem eu abençoei não era você. Quando eu abençoei, não era Esaú. Olha a cabeça desse homem já idoso, cego já, e velho já, e uma pessoa assim já não tinha a mesma energia, a mesma força, e agora ele foi enganado pelo seu filho Jacó. Então Esaú chega e diz, eu sou Esaú, o teu filho primogênito.
Versículo 33 diz: então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. O que Isaque está falando? Eu já abençoei. Uma palavra naquela época, uma bênção naquela época, ela era muito poderosa e ela não podia ser revogada. Porque a gente podia pensar o seguinte: bom, ele foi enganado. Ele poderia chegar para Esaú e disse: não, eu retiro a bênção sobre Jacó, que me enganou, e eu vou abençoar então você. Mas depois que uma palavra de bênção saía, ela não podia ser revogada, não podia ser retirada, não podia voltar atrás. Então ele diz exatamente isso: bendito e abençoei-o, e ele será bendito. Não tem como tirar essa bênção dele. O poder da palavra, Provérbios 18, 20 e 21. Fala: vida e morte está no poder da língua. Do fruto da tua boca fartar-se-á o seu ventre. Então se veja. Falou. Eu sempre tomei muito cuidado. Eu tenho 2 filhas. Aham. E isso eu aprendi bem no início do meu casamento. E eu sempre cuidei. E hoje as 2, Rosa, uma vida Abençoada. abençoada. Então eu sempre me preocupei com isso. O poder da palavra. Poder da palavra. O senhor falou lá dos encontros, né? Isso. Aham. Pessoas amaldiçoadas. Quantas pessoas, né? A gente vê o choro, o desespero de palavras que foram lançadas e exatamente a pessoa seguiu por aquele caminho, né? Por palavras de maldição que a mãe ou que o pai proferiu contra a vida daquela pessoa, tá? E aqui então essa palavra foi dita por Isaque e ele disse, ele não podia ser revogada. Eu o abençoei e ele será bendito. Não tem como tirar essa palavra. Nós estamos agora no versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então, Isaque está nervoso, com raiva. Na frente nós vamos ver aqui que ele está com ódio, né? E ele falou assim: pela segunda vez ele me engana. Primeira vez, né? Me tomou a bênção da primogenitura. E agora me tomou essa bênção espiritual. E a bênção espiritual tinha um valor muito grande, porque era a bênção da aliança. A bênção de Deus sobre Abraão, Isaque, né? E aí seria, pela lógica, Esaú, que seria o primogênito, mas ele vendeu o seu direito, né, a sua primogenitura, mas mesmo assim, ele ainda poderia receber a bênção espiritual do seu pai. Mas pela segunda vez, ele é enganado. Pela segunda vez, Jacó engana. E a palavra, o nome Jacó significa exatamente, o significado é exatamente aquele que segura o calcanhar. Aquele que é o suplantador, aquele que é o enganador. Esse é o significado do nome Jacó. E aqui então seu irmão Esaú diz: pela segunda vez o meu irmão me passa a perna. Segunda vez que ele mente para mim, segunda vez que ele me engana. Então disse ele: não é seu nome justamente Jacó? Né? E a minha primogenitura já tomou e agora tomou também a minha bênção. E perguntou-lhe: não reservaste, pois para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos
lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Quer dizer, eu o abençoei, né? Inclusive, eu te coloquei você como servo dele, e todos os teus irmãos, né, serão servos de Abraão. Toda a tua linhagem, descendência, família. E de Esaú veio os edomitas, né? Então, os edomitas se originaram de Esaú. A gente, quando olha na Bíblia, a gente sempre vai ver os edomitas guerreando, lutando contra os israelitas. São dois povos, são duas nações, né? E sempre eles foram subjugados pelos israelitas. Eles tinham que servir os israelitas, né? Pecado como lá os filhos de Noé, né? Exatamente. Mesma coisa que as duas nações do incesto das filhas, né? A gente começa... Voltaram até a Josué, até chegar à terra prometida. Mas É. a gente vê que na genealogia também de Jesus, Aham. você vê, né? Adúltero, ele veio para pecador. Veio para pecador mesmo, né? Assassino, É. bombeiro. É. E aí você vê o princípio, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó. Ali começa em Abraão. Isso. E aí e em Jesus também, a gente vê a genealogia, também é tribulosa. É tribulosa, porque fala que veio de Raabe, né? Raabe, que era prostituta, né? De Davi, né? Betseba, A gente vê a linhagem, né? muita tribulação. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê lá no início já Caim e Abel, né? Um com ciúme do outro vai acabar matando, né? Caim vai e acaba matando Abel, né? Então a gente vê que isso vem se estendendo lá do início. Esse último livro que eu escrevi, Restaurando a Unidade Familiar, Resgatando a Unidade Familiar, eu falo muito sobre isso. Como é difícil uma família ser unida, né? A gente começa a olhar para as famílias, e por isso que o Salmo 133, o escritor diz assim, o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra no hebraico, quer dizer, ó quão bom e quão suave é que vocês estejam assentados à mesa, assentados juntos. Porque a gente não consegue ver nas famílias, né? É difícil, né, quando existe uma família mesmo que é muito unida. Sempre há uma briga entre irmãos, entre os parentes, sempre não existe unidade. Por isso que o Salmo diz, ó quão bom, como é suave quando vocês se assentam à mesa junto. Porque é aí que o Senhor vai ordenar a sua bênção quando existe o quê? União. Por que o inimigo ele faz de tudo para criar confusão, para criar divisão? Porque ele sabe que é nesse sentido que a bênção não chega. Quando existe confusão, briga, né? Um reino, a Bíblia diz para nós que um reino dividido ele não subsiste. Um reino dividido ele não subsiste. Então o inimigo ele quer fazer isso, ele quer dividir. A gente olha para a família de Davi, como o pastor falou aqui, né? Os irmãos entre eles, um matando o outro. Então a gente começa a olhar, Marta e Maria, elas estavam aos pés de Jesus. É claro que elas não brigaram ali, mas Marta disse assim, puxa Jesus, mas o senhor não vai fazer nada? Eu aqui, a Marta fala, né, eu aqui com tantas coisas para fazer, com tantas atividades, com tanto trabalho, e Maria fica aí aos teus pés. Aí Jesus fala para ela, né? Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Maria escolheu a boa parte. Mas a gente percebe ali que Marta tem, né? Puxa na vida, eu com tantas tarefas, com tantos hóspedes, vou ter que preparar comida, refeição, cuidar da casa. E Maria fica lá muito boazinha ali, sentada, sem fazer nada. Tipo assim, é uma preguiçosa, né? Eu com tanta coisa para fazer. E a gente começa a olhar, então, Jacó e Esaú, né? Caim e Abel, né? Então começa, já vem de lá, né? Então a gente percebe isso, essa intriga, essa falta de unidade, e a falta de unidade não permite que a igreja avance, que a igreja cresça.
sabe? Então, é terrível quando isso acontece. E aqui nós vemos esses dois irmãos aqui, né? A tristeza que agora é Esaú. E ele fala assim, então respondeu Isaque a Esaú, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Né? Não resta nada. Que coisa, né? Não tem nada para mim, porque ele sabia da importância de uma bênção, de uma família patriarcal, de uma família que tinha uma herança, uma palavra de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias, e essa bênção viria sobre essa família, né? E ele falou, você não sobrou nada para mim? Olha como é difícil a pessoa que se afasta de Deus, porque trocou a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas. E tem muita gente hoje trocando coisas assim, né, no mundo hoje, valores, princípios, deixando de lado aquilo que a gente aprendeu na casa de Deus, que a Bíblia nos ensina, e isso traz consequências terríveis, a ponto de não sobrar nada para Esaú, nenhuma bênção para ele. Então respondeu Isaque, versículo 39, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Então está muito claro aqui, você vai viver e pela tua espada viverás. E ao teu irmão você vai ter que servi-lo. Tá? É isso que está dizendo. Você vai viver isso. Não tem outra alternativa, não existe outra escolha, você vai viver dessa forma. Tá? Por isso que Abraão deixou muito claro que a bênção seria quem? Sobre Isaque, e não sobre Ismael. Né? Ismael também recebeu a sua bênção, mas foi totalmente diferente de Isaque, porque Isaque era o filho da promessa, da linhagem de Abraão que seria abençoado. Por isso que Abraão deixa muito claro, e quando depois ele separa Ismael, e Ismael sai com a sua mãe, Agar, e depois os outros 6 filhos, com Quetura, também ele dispensou, deu presentes para ele, tipo, vão embora, porque essa bênção aqui é para Isaque. Estava muito claro e muito definido quem seria abençoado. E aqui também a bênção foi para Jacó e para Esaú, ele teria que servir o seu irmão. E quando te assenhoreares, ou seja, quando você se tomar posse, ser dono, ser senhor mesmo, então esse jugo também sairá de você, mas vai levar um tempo para que isso aconteça na sua vida. Aí você será liberto desse jugo, mas haverá um tempo. E Esaú odiou a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Olha o que o ódio faz, né? Olha o que faz o ódio, né? Então, meu pai está velho, né, vai morrer, e tão logo ele morra, eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar Jacó, porque já me enganou pela segunda vez. Então, ódio, né, da mesma forma que Caim teve ódio de Abel, nós percebemos aqui agora que também Esaú está com ódio, né, ali do seu irmão Jacó. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras, versículo 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó
seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, lá em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Mora com ele alguns dias. Sabe quantos anos durou esses dias? Foram 20 anos. Olha o que uma família disfuncional, né, desestruturada, acontece na vida dela. A família já era pequena, né? Pai, mãe e somente 2 irmãos. Mas tem engano, tem preferência na família, né? Tem mentira, né? Tem filho predileto. E o que acontece? Chega um momento que aí tem esse ódio no coração de Esaú, e para poupar o seu filho Jacó, o que Rebeca faz? Você vai morar com o meu irmão Labão. Você vai para a casa de Labão, né? Labão era filho de Betuel, tá? Você vai para lá. Betuel era irmão de Abraão, né? Da família da linhagem de Abraão também, parente de Abraão. E você vai para lá, e aí vai ficar alguns dias, e depois eu mando te chamar. Quando eu perceber que a coisa acalmar aqui, é o que esse texto fala para nós, e mora com alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Desfilhada, o que quer dizer? Eu vou ficar sem filhos? A minha atividade, a minha única alternativa agora é isso. Senão eu vou ser uma mulher desfilhada, vou ficar sem nenhum filho. Porque Esaú vai matar Jacó, né? E matando Jacó, ele terá que fugir. Então eu vou ficar sem nenhum dos meus 2 filhos. Então ela tem essa sugestão, essa ideia de mandar o seu filho para morar com o seu irmão Labão. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Então, Esaú é uma pisada na bola atrás da outra, né? Ele casa com mulheres cananeias, hititas, filhas de Et, tá? Quando na verdade o seu pai, Isaque, o que aconteceu? Eliezer foi lá na casa de Betuel buscar uma esposa para Isaque, que ele trouxe Rebeca, porque Abraão queria alguém da mesma família, parentes, e agora Esaú faz tudo errado. Ele casa com as mulheres hititas, né? Que tem outros deuses, que tem outros ídolos, que adoram outros ídolos, outros deuses. E ela disse: para que não aconteça isso também com Jacó, vamos enviá-lo para a casa do meu irmão, para que ele case com de alguém da nossa família. É o que acontece aqui, né? Então, para que me servirá a vida? E aí então termina o capítulo 27, mas o que eu queria salientar aqui, para antes da gente encerrar, é que esses alguns dias se transformou em 20 anos. 20 anos levou, e ela nunca mais viu seu filho. Porque quando ele retorna, 20 anos depois, ele vai enterrar o seu pai, né? Então, e assim a gente acaba descobrindo a idade de Isaque, porque ele volta depois de 20 anos para enterrar o seu pai. Então, se Isaque morreu com 180 anos, então nessa época ele estava com 160, né? Aproximadamente 160 anos, quando isso aconteceu, de ele abençoar Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Então, de fato, a Bíblia diz que ele estava velho e já estava cego. Ele tinha, então, 160 anos de idade. A gente faz essa conta, né? Se morreu com 180,
20 anos Jacó ficou fora, quando retorna então, 160 anos, né, o teu pai tinha na época. E ele retorna então, e a sua mãe nunca mais viu seu filho. Porque quando ele voltou, Rebeca já estava morta. Capítulo 28, então, agora de Gênesis. Diz assim: Isaque chamou a Jacó e abençoou-o. Agora de forma consciente, sabendo que era Jacó mesmo, né? Agora ele tinha consciência de quem que ele estava abençoando mesmo. Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã. Padã Arã hoje fica ali na Síria, bem pertinho do rio Eufrates. Essa região Padã Arã hoje, né, é Síria, pertinho do rio Eufrates. A casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então aqui é Isaque, de fato, agora abençoando Jacó, sabendo que de fato ele era Jacó mesmo. E é interessante essa bênção, diz: e Deus Todo-Poderoso te abençoe. Aqui ele está falando do Deus El Shaddai. El Shaddai. O Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, esse Deus te abençoe. Deus, ele se manifestava de várias formas. Por exemplo, quando ele fala com Moisés, para que Moisés vá libertar o povo lá do Egito, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele se apresenta dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Né? Aqui ele está dizendo: eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tá? E é a mesma bênção que Isaque está proferindo sobre o seu filho, aqui Jacó, é a mesma bênção de Deus para Abraão. Se nós lemos Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, nós vamos ver que Deus está abençoando Abraão dessa mesma forma que Isaque está abençoando o seu filho Jacó. É a mesma bênção, é uma forma de estar relembrando para os descendentes qual era de fato a bênção de Deus. Qual era a bênção de Deus? Eu te dei a bênção de Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então é a mesma bênção que a gente for olhar ali, que ele recebe, né? Que Deus já tinha abençoado Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Versículo 6. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então ele percebeu que ele tinha pisado na bola quando casou com as mulheres cananeias. Não eram da mesma linhagem, não eram da mesma família, não eram da mesma parentela. Então ele percebe, porque ele viu aqui que o seu pai pediu que Jacó fosse para a casa de Labão, né, seu tio, parente seu, irmão de Rebeca, e ele então percebeu
que era isso que certamente ele deveria ter feito. Então ele tinha casado errado, e agora ele vai atrás de Ismael. E foi Esaú a Ismael, porque Ismael era irmão de quem? De Isaac. Né? Então, ele foi agora buscar na mesma família, mas ele fez isso de forma tardia. Deveria ter feito isso antes. Né? Agora ele até tentou, foi atrás de casar com alguém que era parente, que era Ismael, que era seu tio daí, né? Que era irmão de Isaac, mas fez isso de forma tardia. Tardia, tá? Então, ele percebeu que tinha pisado na bola, e ele vai então agora atrás, só que não era o filho da promessa, né? Ismael não era o filho da promessa. Versículo 10, nós vamos falar agora sobre a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, uma distância de 80 quilômetros de Berseba, né, da onde ele estava, ali de Berseba até Harã, 80 quilômetros, e a 10 quilômetros de distância de Jerusalém, é a localização desse lugar. E chegou a um lugar, então, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tá? É a primeira vez na Bíblia que Deus se revela em sonho. Ele já tinha se revelado de algumas formas, de algumas maneiras, mas é a primeira vez que ele se revela em sonho, e aparece aqui para Jacó. Né? Aparece para Jacó, e ele tem um sonho, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada, na verdade, era o acesso, né, do homem até Deus. Era esse sonho mais ou menos que ele estava tendo. Essa escada representa para nós, no reino espiritual, Jesus Cristo. O único acesso que nós temos a Deus é através de Jesus. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo, é Jesus Cristo. Então, essa escada aqui representa exatamente esse acesso, é esse sonho que Jacó está tendo. Ele via anjos subindo e descendo, esse acesso até a Deus. E ele então sonha. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. É Deus agora. Ele recebeu a bênção de quem? Do seu pai Isaque. Agora o próprio Deus está falando com ele nessa visão, nesse sonho que ele tem. Eis que o Senhor estava em cima e disse: eu sou o Senhor teu Deus, de Abraão, do teu avô, do teu pai Isaque, né? E esta terra em que você está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Foi essa bênção de Deus para Abraão. Vê se você consegue contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Vê se você consegue contar os grãos de areia no mar. Assim será a tua descendência. Então Deus está repetindo. É interessante, Deus está sempre repetindo a sua promessa. É como uma forma de estar lembrando, né? Olha, não esqueça dessa promessa. Isso aqui tudo será seu. É uma bênção patriarcal, né? E em ti serão benditas todas as famílias, e a tua descendência será como o pó da areia, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te
deixarei até que haja cumprido o que tenho falado, né? Então Deus repetindo a sua promessa, estarei contigo, eu não te deixarei, não te desampararei, eu serei contigo. É Deus renovando a sua promessa até que haja cumprido tudo o que eu tenho falado. Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. É como falei, aquela escada que ele sonhou, né? Subindo aos céus, os anjos subindo e descendo. Então era a porta, né? A entrada. Jesus sendo o mediador. Então esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Inclusive a palavra Betel significa exatamente isso, casa de Deus. O nome da nossa igreja é a igreja, né, Batista Betel. Então Betel significa o quê? Casa de Deus. Casa de Deus, né? Belém, casa do pão, né? Então a gente sabe que tem significados extremamente importantes e Betel é a casa de Deus. Então ele tem o sonho ali. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Não é exatamente que a pedra fosse o travesseiro. Essa palavra no hebraico, essa palavra travesseiro, é uma pedra que ele coloca ao lado dele para protegê-lo, para guardá-lo, para cuidar dele. Tá? Então é nesse sentido que esse texto exatamente fala, né? Então quando você olha no hebraico, que você entende um pouquinho melhor essa passagem, porque fica até esquisito, né? Colocar uma pedra como travesseiro, né? Então é mais um pesadelo do que sonho, né? A pessoa certamente não teria sonho, teria um pesadelo, dormir com a cabeça numa pedra. Mas é uma pedra tipo assim, ao lado, próximo à sua cabeça, do lado da sua cabeça, para protegê-lo, é nesse sentido. E o que ele faz? Ele a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Alguém pode ler para nós Gênesis, capítulo 49, versículo 24? E outra pessoa procura para nós Levítico, capítulo de número 8. Vamos ler esses dois textos. Primeiro, Gênesis, capítulo 49, e versículos de número 24. E Levíticos capítulo 8, do versículos 10 a 12 depois. Não, 49, né? 49. Versículo 24, é. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor, a pedra de Israel. Então Jacó é a pedra de Israel, né? Jacó, o braço forte é o que diz isso, né? Isso. E o Levítico capítulo 8, de 10 a 12, alguém pode ler para nós? Levítico capítulo 8, versículos 10, 11 e 12. Lê bem alto para nós. Então, o azeite, o óleo era usado exatamente para consagrar, né? Para consagração. É exatamente o que está acontecendo ali, naquele lugar. O que Jacó faz? Ele pegou aquela pedra, colocou por coluna e derramou azeite em cima dela. Ou seja, ele estava consagrando aquele lugar. Eu falei semana passada, eu preguei domingo também esses dias, eu falei sobre os memoriais que a Bíblia trata para nós.
quando Deus fazia um milagre, quando Deus dava um livramento para o povo de Israel, eles construíam sempre o quê? Um altar, um memorial para que as futuras gerações pudessem depois, quando perguntar para os seus pais, o que significa isso? O que é isto? Os pais pudessem dizer. Né? Lembra que eu comentei das 12 pedras lá do Jordão? Quando eles atravessaram o Rio Jordão, Josué pediu que eles colocassem as 12 pedras às margens do rio e ali serviu de memorial. Até usei uma palavra no hebraico, quer dizer, Masevot. Masevot no hebraico significa exatamente o que isto significa. Quer dizer exatamente isso. O que isso significa? Ou seja, quando os teus filhos chegarem para você e perguntar o que significa essas pedras aqui, então vocês vão dizer para eles, olha, foi quando Deus nos deu o livramento, né? E a gente atravessou a pé enxuto o Rio Jordão, então esse é o memorial. A outra pedra que eu falei para vocês foi a pedra de escape, quando Davi era perseguido por Saul e ele escapou, Deus deu para ele um livramento. Então ele chamou aquela pedra de Selah Hamalekot, ou seja, pedra de escape. Ebenezer significa pedra de ajuda, quando, na verdade, os israelitas foram libertos e venceram os filisteus. Então Samuel colocou aquela pedra e disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa exatamente isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, essa é uma pedra de ajuda. Então, naquela época havia muitos memoriais. A ceia do Senhor é um memorial, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós estamos tomando a ceia, nós estamos lembrando da morte, do sacrifício e da ressurreição de Cristo. A Páscoa é o memorial quando eles foram libertos do Egito. Eles falaram, coloca isso por estatuto perpétuo, a Páscoa, né? Então, aí é o memorial. E aqui, Jacó está fazendo exatamente isso. Ele pega uma coluna, uma pedra, ele derrama óleo sobre aquela pedra, ele consagra aquela pedra, para dizer aqui foi quando eu tive uma visão, quando eu tive um sonho, quando eu tive um encontro, quando eu tive uma experiência com Deus. Foi nesse lugar que Deus renovou comigo a sua aliança, a promessa, né, a bênção estabelecida sobre o meu avô Abraão, sobre o meu pai Isaac, e agora sobre mim foi exatamente nesse local. O nome daquela cidade chamava-se Luz, né? E ali então mudou para Betel, que significa casa de Deus. Então chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz, versículo 19, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto aqui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nesse momento aqui, Jacó não era ainda totalmente convertido. Ele ainda não era totalmente convertido. Ele está saindo da casa do seu pai, né? Ele está indo, cometeu um monte de engano, de mentira, de erros. Ele não era convertido ainda. Depois ele tem um encontro com Deus lá em Gênesis 32, depois nós vamos chegar lá, quando ele passa pelo Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque ele tem uma experiência profunda, porque lá ele luta com Deus. Ele está vindo para ter um encontro com o seu irmão, para se reconciliarem, depois do capítulo 33 de Gênesis, eles vão se reconciliarem, vai pedir perdão. Então ele passa pelo Val de Jaboque, e lá ele tem uma experiência, ele luta com o anjo, né? E a Bíblia diz que ele prevaleceu, e o seu nome então é mudado de Jacó para Israel. Mas nesse momento aqui em Gênesis 28, ele ainda não está convertido. Ele está num processo de conversão com Jacó. Então ele diz o seguinte, ele faz um voto, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, é claro que Deus era com ele. Ele já recebeu o direito da primogenitura. Ele recebeu a bênção do seu pai
do patriarca, que era a bênção geracional, que era a bênção espiritual. Então era uma bênção espiritual e uma bênção material. Ele seria próspero, e a Bíblia diz para nós que Jacó foi um homem muito, muito rico. Ele era muito rico, né? Então ele recebeu a bênção material e recebeu a bênção espiritual. Em ti serão abençoadas todas as famílias através de você. Então Deus já tinha se manifestado para ele, mas claramente, nitidamente, ele não tinha percebido ainda isso. Então ele fala assim, ó, se o Senhor for comigo, é claro que Deus já tinha, a bênção já tinha recebido, e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa dos meus pais, né, do meu pai, o Senhor me será então por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tem gente que diz que o dízimo é coisa da lei. Quando você olha para a Bíblia, o dízimo veio antes da lei. Só que a lei a gente não passou aqui por Moisés. Moisés vai aparecer lá em Êxodo, né? Então ainda, nós vemos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. Lembra? Né? Abraão vai lá e dá o dízimo. Como que foi estipulado esse dízimo? Da onde? Por que diz 10%? A gente não... Então, Abraão, ele resolveu dar 10%. E aqui também, ele fala o quê? Em dízimo. A palavra dízimo é 10%. Como foi estabelecido, a verdade é que Abraão começou a praticar, e depois o seu neto também, Jacó, diz, eu vou também dar o dízimo. E depois, lá na frente, Abraão, então, institui o dízimo. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, e versículo 22. Alguém pode ler para nós? Deuteronômio, capítulo 14, e versículo 22. Né? Então, aí agora, nós vemos aqui que Moisés está estabelecendo o dízimo. Que é os... Pode falar. Certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, Moisés está estabelecendo, né, colocando agora como lei. Então, quando a pessoa fala dízimo, é negócio da lei, nós estamos no Novo Testamento, é antes da lei. Abraão já praticou isso. Jacó já praticou isso, né? Eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu ganhar. O Senhor vai me abençoar, e quanto mais eu for abençoado, né, eu darei o dízimo de tudo aquilo que eu ganhar. E Abraão já tinha dado seu dízimo, e em Deuteronômio, então agora Moisés também, ele reforça, e a partir daqui então é instituído o dízimo, porque ele fala em 10%, né? Então, e a gente vê que ele foi abençoado. Nós vamos estudar agora a partir da semana que vem, de capítulo 29, a gente vai ver que Jacó lhe casa, né? E aí lá ele também é enganado, né? Porque ele foi enganador, e agora acontece com ele. Ele trabalha, né, nós vamos ver isso semana que vem, mas ele trabalha 7 anos porque amava tanto Raquel, e chega na hora, o seu sogro não coloca Raquel ao lado dele, né? Coloca Lia, né? Então o pessoal brinca, diz que Jacó, ele era analfabeto, né? Porque ele amava Raquel e não Lia. Quer dizer, ele não amava Lia, né? Que era irmã de Raquel, né? Então é uma brincadeira só. Mas ele então teve que trabalhar 14 anos por amor a Raquel, né? Trabalhou 7, depois mais 7. Então, ele ficou ao todo 20 anos lá com seu sogro, Labão, e depois ele retorna para a casa dos seus pais. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, e a semana que vem, então, nós estudamos o capítulo 29 e o capítulo 30 de Gênesis.